Continuando a nossa dilatação, galerinha, o assunto natural de se comentar depois de ter falado um pouquinho de dilatação linear, superficial e volumétrica é a famosa dilatação aparente. Dilatação aparente. Imaginem que vocês observam um recipiente completamente cheio de algum líquido, está completamente cheio até a boca, e tu percebe que após esse recipiente ter aquecido, uma parte desse líquido extravasa, cai aqui fora, uma pocinha do líquido se formou. Para a maioria das pessoas que não estudam física, se tu avisa a pessoa, olha, caiu 50 litros lá fora, a maioria das pessoas ia concluir que o líquido aumentou 50 litros o seu volume. E na verdade não é o que aconteceu, né? Na verdade não é o que aconteceu. Por quê? Porque quando eu aqueço o recipiente com o líquido que ele contém, o recipiente também cresce. O recipiente também dilata. E ao dilatar ele consegue conter um volume maior de líquido do que ele tinha originalmente. Para a gente conseguir entender que essa quantidade que extravasou, que transbordou de 50 litros não é a dilatação verdadeira, é a dilatação aparente, basta eu colocar os números verdadeiros aqui, quer ver? Vamos supor que o volume inicial desse recipiente eram 2.000 litros. E que após o aquecimento, o volume do recipiente passou para 2.150 litros. Se o volume do recipiente era 2.000 litros e depois passou para 2.150 litros, se tu vê que transbordou 50 litros, qual era o volume final de líquido? Alguém saberia dizer qual é o volume final do líquido? 2.200, concordo. Já que eu afirmei que o recipiente estava completamente cheio, o volume inicial de líquido também era 2.000. Por isso que estava completamente cheio. Volume inicial do recipiente, volume inicial do líquido. Após o aquecimento, o recipiente suportava 2.150 litros. Se transbordou 50 litros, a única explicação é que o líquido nessa hora tem 2.150 que couberam no recipiente, mais os 50 que não coube, 2.200 litros. Se eu fosse calcular a variação de volume do recipiente, é o volume final do recipiente menos o volume inicial do recipiente. Essa variação de volume fica 2.150 menos 2.000, 150 litros. Variação de volume do líquido, o volume final de líquido menos o volume inicial de líquido. A variação do líquido foi 2.200 menos 2.200, como o colega percebeu. A pergunta é, que cálculo que eu faço com a dilatação do recipiente e com a dilatação do líquido para dar aquela dilatação aparente, o ΔV aparente? Como é que eu obtenho 50 a partir desses valores? Basta subtrair, né? Quer dizer que sempre que tu quiser calcular o quanto o líquido aparenta ter dilatado ou o quanto ele extravasa, é só tu fazer o cálculo da dilatação verdadeira do líquido e subtrair dessa dilatação a dilatação do recipiente. Pronto. Essa ideia é que a gente vai usar no caso da dilatação aparente. Só que tu imagina a mão de obra. Eu vou ter que calcular uma variação de volume para o líquido, vou ter que calcular uma variação de volume para o recipiente, para depois subtrair os resultados. Uma forma bem prática de fazer isso é tu primeiro calcular o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, pegando o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido e subtraindo o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. E depois que tu obteve o coeficiente de dilatação aparente, tu calcula uma única dilatação, usando o coeficiente aparente. Vai dar a mesma resposta, com uma economia aí de 1 minutinho, 2 talvez, nos cálculos. Tem questões de vestibular que precisa saber essas duas equações para poder engendrar a solução. Já vi que questão de dilatação aparente dá bastante dor de cabeça. Tem algumas que são bem apimentadas, bem bonitas. Nosso formulário ficou um pouquinho mais parrudo então. A variação de
volume aparente é a variação de volume do líquido menos a variação de volume do recipiente. Ou, ainda, o coeficiente de dilatação volumétrico aparente é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido subtraído do coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Eu te pergunto, existe a chance de eu pegar um recipiente completamente cheio de um líquido, aquecer o conjunto e depois do aquecimento o líquido aparentemente diminuir de volume, mesmo sem mudança de estado físico? O que deveria acontecer para essa possibilidade ser possível? O recipiente dilatar mais. Ótimo. Como que explicaríamos isso se eles vão ser aquecidos juntos? Basta, para isso acontecer, basta que o gama do recipiente seja maior que o gama do líquido. Show de bola, obrigado pela participação, galera. Muito bem. Tu vê, né, cara, te apresentei as equações, não fiz exemplo, não fiz, né, deixei tudo em aberto ainda. Antes, de repente, de executar uma continha, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um comentário rápido sobre dilatação anômala da água. Pelo que eu te contei dos átomos, sempre que um átomo aumenta a temperatura, ele aumenta de volume. Sempre que ele diminui a temperatura, ele encolhe. E isso para os átomos é verdadeiro. Só que quando os átomos estão conectados numa molécula, a maneira como as nuvens eletrônicas, as nuvens de elétrons forem se reposicionar, pode acontecer o contrário, tu acredita? Pode acontecer que ao aquecer a coisa encolha, ou ao esfriar a coisa dilate. Isso é altamente anômalo, anormal, por isso o nome. Além da água, eu poderia citar para vocês o ferro, uma outra substância com dilatação anômala. Então assim, se eu fosse acompanhar o volume de uma certa massa de água com a temperatura, eu perceberia que o volume mínimo que a água atinge ocorre a 4 graus Celsius positivo. Não entendi, professor. Eu estou acompanhando lá uma certa quantidade de água. Certa quantidade de água tem um certo volume, então, sei lá, 200 mililitros exatos, 200,0000 mililitros. Incrível. Eu vou lá e tenho esse negócio a 1 grau Celsius, por isso que está líquido. Quando eu aqueço essa água, o que a gente esperava? A gente esperava que o volume dela aumentasse. Concorda comigo? E não. A água a 1 grau Celsius, ela apresenta um volume maior do que a 4 graus. Isso, apesar de 1 para 4 graus, se eu aquecer a água, as moléculas vão se agitar. Só que a maneira como as nuvens eletrônicas vão se posicionar, as famosas pontes de hidrogênio, elas vão se reposicionar de uma maneira tal que, em vez de aumentar o volume da água, vai diminuir. Então, tu vê, quando eu passar de 1 grau para 2 graus, diminui um pouquinho o volume, vai para 19,99 alguma coisa. 3 graus, 19,98 alguma coisa. 4 graus, a água vai para um volume de 19,97 alguma coisa, ela encolheu. Só que de 4 para 5 graus ela volta a dilatar, volta a aumentar o volume, 9,8. Cara, olha que bizarro, a temperatura onde a água apresenta o seu menor volume é a 4 graus Celsius positivo. Explicação, pontes de hidrogênio. Detalhe, né? Isso eu estou plotando, fazendo o gráfico do volume versus temperatura. Eu poderia também fazer o gráfico da densidade versus temperatura. Como densidade é massa sobre volume, quando o volume atingir o seu menor valor possível, a densidade vai atingir o seu maior valor possível. Por isso, o gráfico da densidade, eu teria a densidade máxima, Dmax, a densidade máxima, a 4 graus Celsius positivos. Resumindo, a água apresenta
líquida, sua máxima densidade é 4 graus. Logo, se eu for nas profundezas abissais do oceano, a água que está lá no fundo tem que estar a que temperatura? 4 graus. Que viagem, né? Temperatura no fundo dos oceanos, 4 graus. Porque a água só afunda quando está a 4 graus. Se ela for para 1 grau, ela flutua. Se ela for para 5 graus, ela flutua. A água que vai para o fundo tem que estar sempre a 4 graus. E isso é indispensável para a vida na Terra como a gente conhece ela. Eu sou agnóstico, né? A maneira como eu fui criado e as coisas que foram aparecendo na vida foram me distanciando das religiões. Eu nunca aceitei os dogmas religiosos. Mas eu vou te confessar, quando me ensinaram a dilatação anômala da água, quando me mostraram que a vida na Terra só é do jeito que é porque a água é anômala, eu quase acreditei num Deus criador, num Deus que vai lá e engendrou o mundo para ser do jeito que é. Depois passou. Mas eu fiquei bastante desconfiado. Por que a vida na Terra é absolutamente dependente da dilatação anômala da água? Primeiro, a gente sabe que os pulmões do mundo são os oceanos. Uma época a gente achava que eram as florestas. Depois, mais estudos mostraram que as florestas geram de oxigênio aquilo que elas consomem de oxigênio em outro momento. Ou seja, uma floresta ela empata quanto ela consome de oxigênio e quanto ela gera de oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio que a gente respira vem em grande parte dos oceanos, os fitoplânctons, aquelas alguinhas microscópicas, certo? Se os oceanos estivessem congelados, quase na totalidade, nós não teríamos atmosfera terrestre respirável como nós temos hoje. E a própria evolução dos animais teria tomado outro rumo. Por que os oceanos não congelam? Porque a água tem dilatação anômala, meu querido. Imagina o seguinte, ó. Se eu tenho um aquário de álcool, se eu começo a resfriar esse aquário de álcool num refrigerador, boto isso aqui num refrigerador e começa a resfriar. Quando o álcool começar a congelar, quando ele esfriar, ele vai encolher e a sua fase sólida vai ficar mais densa que a fase líquida. Então, os pedaços de álcool sólido que congelarem vão para o fundo do recipiente. Mais pedaços de álcool vão congelar e vão para o fundo do recipiente. Então, o álcool que for ficando sólido vai se acumulando aqui no fundo. E mais álcool vai resfriando e se acumulando lá no fundo. Daqui a pouco, todo o álcool foi congelado, do fundo até a superfície. Se eu for fazer isso com água, acontece um fenômeno bem diferente. Como a água no estado sólido fica menos densa, a água flutua. Então os pedacinhos de gelo vão começar a flutuar na água. Daqui a pouco toda a superfície da água está solidificada e congelada. E essa água que vai congelar na superfície, vai atrasar o congelamento da água que ficou ali embaixo. Olha que interessante. Se tu botar álcool e água para congelar, tu vai perceber que álcool congela do fundo para cima, já que a fase sólida do álcool afunda na fase líquida. Se tu fosse fazer isso com glicerina, com gasolina, com qualquer substância que tu possa imaginar, vai acontecer isso, a fase sólida afunda e vai congelando do fundo para a superfície. A água não. A água, a fase sólida flutua e ao flutuar a água vai congelando de cima para baixo. Vai se formando uma camada cada vez mais espessa, sólida aqui e vai congelando de cima para baixo. Tá, professor, e daí? O que isso tem a ver com a vida na Terra? Tu já deve lembrar da geografia que nos polos do planeta essas calotas polares estão com temperaturas abaixo de zero o ano todo, né? Concorda comigo? Mesmo no verão, do polo norte ao polo sul, a temperatura é abaixo de zero. E o que tem em contato aqui com esses polos? O oceano, né? O oceano está em contato com os polos aqui, né? Se a água fosse uma substância normal, quando a primeira camada de água do oceano fosse congelada, próximo aos polos, essa camada afundaria. E o gelo iria lá para o fundo do oceano. Uma nova camada de gelo se formaria e afundaria. E com esse processo cíclico, os oceanos congelariam a partir dos polos quase até o Equador. Se a água não possuísse dilatação anômala, os nossos oceanos seriam congelados quase até o Equador. Em alguns cálculos apontam que o oceano todo congelaria, só pela água ter dilatação
dilatação normal, digamos assim. Aí tem mais um detalhe, né? Já que a água, ao congelar, forma uma placa em cima do oceano, e essa placa pode ter de poucos centímetros até dezenas de metros. Importante vocês saberem, né? Lembra dos suecos? Os suecos adoram fazer rally no oceano. Quando o oceano está congelado, no inverno sueco, que é extremamente, né, rigoroso, eles fazem uma pista em cima do oceano e dirigem carros lá. Claro que eles sabem que ninguém corre riscos, porque o oceano está com 10, 20, até 30 metros de gelo em cima do oceano. Então é uma espessura de gelo bem considerável para quebrar. Ah, peraí, mesmo que aqui esteja a menos 50 graus Celsius, se eu tiver uma camada bem grossa de gelo, que é um bom isolante térmico, já vou provar, os peixinhos, as foquinhas, os fitoplânctons do oceano continuam vivendo na água líquida ali embaixo, que está a cerca de 4 graus Celsius. E aí os pulmões do mundo continuam funcionando. Então tu vê, né, cara, a vida na Terra é do jeito que é, porque a água se dilata de maneira anômala. O criacionista diria que Deus projetou isso. O cientista agnóstico diz que não. As coisas são como são porque a água apresenta esse comportamento e não o contrário. A água apresentando esse comportamento fez com que a vida evoluísse desse jeito. Certo? Quem está certo ou quem está errado, se Deus existe ou não existe, não é aqui que nós vamos resolver essa questão, né? O importante é que tu saber que a água no fundo dos oceanos está a 4 graus Celsius e líquida pelo fato da dilatação anômala. Professor, me prova que o gelo é um bom isolante térmico. O iglu é uma boa prova disso, né? Os esquimós, apesar de viverem em casas, quando eles têm que caçar em épocas frias e ele vai ter que ficar muito tempo fora de casa, eles perceberam que fazendo uma casinha de gelo e fazendo uma fogueira dentro dessa casinha de gelo, o famoso iglu, a temperatura no interior do iglu fica altamente confortável, mesmo fora do iglu estando um inverno terrível. Isso fica difícil de acreditar, mas quando tu vê um vídeo de um sujeito construindo um iglu, fazendo uma fogueira dentro do iglu, botando um termômetro lá dentro e botando um bebê esquimó nu dentro do iglu, e para que tu não pense que ele é um péssimo pai, tinha termômetros, né, dentro e fora do iglu, mostrando que apesar de fora do iglu a temperatura ser menos 40 graus Celsius, dentro do iglu são confortáveis 20 graus Celsius. Tu percebe que mesmo uma espessura de gelo fininha é o suficiente para causar um grande isolamento térmico, muito melhor que o teu cobertor mais grosso do inverno, certo? Então tu vê, ó, se te perguntarem no vestibular, explique por que a dilatação anômala da água é fundamental para a vida na Terra. A tua fala tem que ser bem explicada. Primeiro ponto, dilatação anômala da água é o fato de a água apresentar densidade máxima a 4 graus Celsius. Ou seja, acima de 4 graus ou abaixo de 4 graus, a densidade da água é menor. Resumindo, o gelo que se forma abaixo, né, a partir de 0 grau, apresenta densidade menor que a da água líquida. Logo, o gelo flutua na água. Ponto 1. A dilatação anômala da água faz com que o gelo seja menos denso que a água, por isso o gelo flutua em água líquida. Ponto 1. Com isso, os oceanos, que são os verdadeiros pulmões do mundo, não congelam completamente a partir dos polos. Certo? Isso acontece, além da dilatação anômala da água, pelo fato de o gelo ser um bom isolante térmico. Terceiro ponto. Dilatação anômala da água faz o gelo flutuar, o gelo é um bom isolante térmico, faz com que os oceanos não flutuem e os oceanos são os verdadeiros pulmões do mundo. Aí tu conectou. Com essas 4 ideias tu provou por que a dilatação anômala da água está intimamente ligada com a vida na Terra como a conhecemos. Muito louco. E o ferro, professor? O ferro também é que nem a água. Se eu pegasse uma piscina de ferro fundido e pegasse ferro sólido e jogasse na piscina, em vez do ferro sólido afundar na piscina de ferro fundido, ele vai flutuar. Certo? E é por isso que o ferro é o conhecido assassino de estrelas. Quando o ferro vai ser fundido, vai ser gerado por fusão nuclear no interior da estrela, em vez da estrela encolher, ela vai ter o seu núcleo dilatado, gerando uma supernova, certo? Por isso que após o ferro, os elementos químicos são muito mais raros
do que antes do ferro. Então, se tu for ver a raridade dos elementos químicos na tabela periódica, né, isso, na natureza de maneira geral, tu vai ver que até o ferro os elementos aparecem em grande quantidade. Do ferro em diante eles são raríssimos, porque para ter acontecido, né, a geração de elementos mais massivos, de número atômico maior que o do ferro, eu precisaria de uma supernova bem interessante, uma explosão de uma estrela bem interessante. Então, só para conectar a dilatação anômala da água com o ferro, lembrando que essas duas substâncias têm dilatação anômala. Muito louco isso! Cara, eu vou fazer uns exemplos de dilatação. Antes que a gente avance para alguma outra matéria, eu quero fazer pelo menos um exemplo. Acredito eu que fazendo o exemplo de dilatação volumétrica, eu já vou abraçar as outras dilatações. Vamos que vamos.